Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática para Crescer. Nesse vídeo a gente vai resolver mais uma questão do Enem que envolve geometria. Se você é novo no canal Matemática para Crescer, assiste o vídeo até o final. Se você gostar do vídeo, deixa seu like. Se você não gostou ou achou que dava para resolver com outro caminho, deixa nos comentários, tá? E caso você tenha alguma dúvida também, coloca aí nos comentários. Se você assistiu o vídeo até o final, não esquece de se inscrever para a gente estar alcançando cada vez mais pessoas aí no nosso querido Brasilzão. Vamos lá, vamos resolver essa questão aqui rapidinho, ou tentar resolver da maneira mais prática e eficiente, de forma que você consiga entender. Primeiro, vamos para a leitura. Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa, conforme ilustração. Sabe-se que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml e que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro D medindo 10 centímetros. Se o diâmetro D mede 10, o raio vai valer 5. E a base é um círculo de diâmetro D medindo 8 centímetros, raio metade igual a 4. Além disso, sabe-se que a altura H, a altura mede 12 centímetros, a altura, a distância entre os centros das circunferências do topo à base. Beleza. Utilize 3 como aproximação para o π. Qual a capacidade volumétrica em mililitro dessa caneca? Primeiro, o que acontece? Se eu fosse usar a fórmula aqui, eu teria que considerar que todo mundo ia ter condições de lembrar a fórmula para calcular o volume do tronco de cone. O que nem todo mundo vai lembrar, porque você está fazendo a prova do Enem e nessa prova você tem que estudar para vários assuntos. Garante que você vai lembrar todas as fórmulas de todos os assuntos é um pouco puxado demais. Então a gente tem que ter um caminho, enquanto eu estou desenhando ou tentando desenhar esse cone aqui, a gente tem que ter um caminho para tentar chegar nesse ponto aí. Então vamos tentar fazer isso. Seguinte. A ideia é usar a semelhança de triângulos para a gente tentar chegar no volume desse cone. O que a gente tem aqui? Aqui eu tenho 5, que é o raio da circunferência maior. Aqui eu tenho 4, que é o raio da circunferência menor, certo? E daqui até embaixo eu tenho a altura desse cone, que é o prolongamento dessa caneca, né? Essa parte aqui de baixo, ó, ela não existe, tá? Eu só desenhei para a gente entender qual é o procedimento. Esse cone todo, ele vai ter um volume que eu consigo calcular. Esse pedacinho aqui para baixo, ó, volume V1. Esse pedacinho aqui para baixo é o voluminho do conezinho pequeno, que eu vou chamar de V2. O volume do tronco de cone aqui em cima, o volume do tronco de cone, ele vai ser igual a V1, que é o volume total, menos o voluminho ali do tronco, do pedacinho daquele cone ali de baixo. É como se eu tivesse aquela maravilhosa casquinha de sorvete, eu cortei a parte de baixo, certo? Eu vou ficar só com a parte de cima dela. Não faça isso, que senão vai se sujar todo. Mas vamos lá. Qual a ideia aqui? Eu posso chegar nesses dois volumes usando a semelhança de triângulo, mas eu preciso saber quanto é a altura total que eu tenho entre a base e o suposto ou a suposta posição de onde estaria o topo desse cone, ou a pontinha daquele cone. Então eu preciso calcular essa altura aqui. Eu não sei quanto vale essa altura. Eu sei que esse pedaço daqui, do 5 até o 4 ali, vale 12 centímetros. Eu sei que essa medida é 12. Então, eu preciso calcular aqui essa altura. Porque depois que eu calcular essa altura, eu vou conseguir chegar no resultado. Então vamos lá. Deixa eu armar nossa continha aqui de semelhança de triângulos, né? Eu tenho dois ângulos retos aqui, um nesse ponto
e outro nesse ponto, né? Porque ele não fala de nenhuma deformação na caneca, nem de um formato específico. Então, esses triângulos são semelhantes da seguinte forma. Eu tenho um triângulo maior, aqui vale 5, aqui vale 90, e esse lado todo aqui vale H, certo? E tem um outro triângulo menorzinho. Esse triângulo menorzinho, isso aqui vale 4. E esse pedacinho aqui dentro o ângulo vale 90. Esse pedacinho aqui vale H menos 12. Certo? Então, usando a semelhança de triângulos ao nosso favor, aqui a gente entra com o seguinte. 5 está para 4, assim como H está para H menos 12. Ok? E aí a gente multiplica cruzado. Você vai ficar com 4H igual a 5 vezes... Vou inverter o lado aqui só para não ter que multiplicar ninguém por menos 1. Menos 12, pá. Multiplicando cruzado, você vai ficar com 5 vezes H menos 12 igual a 4H. Aplicando a distributiva aqui, eu vou ficar com 5H menos 5 vezes 12, que é 60, igual a 4H. Trocando o H, 4H, com o 60 de lugar, vai ficar 5H menos 4H igual a 60H. Então, vai ficar H igual a 60. Beleza? H igual a 60. Agora, que eu sei que essa altura aqui vale 60, então isso aqui vale 60, esse pedaço aqui vale 60 menos 12, que é 48, eu consigo calcular o volume V1 e V2 dos dois cones. O volume do tronco de cone, ele vai ser dado da seguinte forma. V1 menos V2. Lembra do V1, que é o cone grandão, e o V2, que é o pedacinho de cone lá de baixo, né? A fórmula para calcular os dois é a mesma. Então, V1 é 1/3 da área da base, que é π vezes R ao quadrado, vezes a altura, eu vou chamar aqui de H1, menos 1/3 de π R2 ao quadrado, vezes a altura H2. Quem são essas alturas H1 e H2? H1 é o 60 e H2 é o 48, tá? Então, não é, isso aqui não é um palavrão, tá? Pelo amor de Deus, agora que eu vi que tá escrito ali, mas não é um palavrão, tá? Então, vai ficar 1/3 de 3, que é o valor que ele falou para usar o π. O raio do maior tá aqui, ó, é 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes a altura H, que é 60. Menos 1/3 de 3 vezes o raio do menor, que é 4 ao quadrado, vezes a alturinha dele ali, que é 48. Beleza? Esse 1/3 com 3 vai embora, né? Tanto no primeiro quanto no segundo. Então, o volume do tronco de cone, isso não é um palavrão, hein? Vai ficar 25 vezes 60 menos 16 vezes 48. 25 menos 60, volume do tronco de cone, 25 vezes 60. 25 vezes 6, 6 moedas de 25 centavos dá 150. Acrescenta o zero, 1.500. Menos 16 vezes 48, aí não tem que fazer. 16, 4, 8, xzinho, 6 vezes 48, vão 4. 6 vezes 4, 24, com 4, 28. Maisinho, par. Repete o número de cima, graças ao 1, 48. Então vai ficar 8, 16 vai 1.
3 com 4, 7, 768, 768. Então, 1.499 menos 767. Percebeu a malandragem? Se percebeu, deixa nos comentários. Se não percebeu, chora ou deixa nos comentários também. Então, 9 menos 7 dá 2. 9 menos 6 dá 3. 14 menos 7, 7. Então, vai ficar 732 centímetros cúbicos ou 732 ml. Olha ali que beleza. O valor certinho na letra C. Ok? Essa questão ela acaba sendo um pouquinho mais longa porque a gente acaba deixando a desejar um pouco nessa parte da nossa memória, de ter que forçar ela e de ter que lembrar a fórmula, tá? Mas caso você tenha facilidade de trabalhar assim, trabalhar com fórmula, dá uma pesquisada nela aí, que você vai resolver isso aqui em 2 tempos. Né? Mas como a gente não está querendo gravar a fórmula, decorar a fórmula, além das que a gente já usa com mais frequência, que são as mais simples, né, de lembrar, tenta lembrar sempre da semelhança de triângulos, porque elas vão ajudar vocês em muitos casos, tá? Se você entendeu qual foi da dica da subtração ali, deixa isso nos comentários. Se você gostou do vídeo, assistiu ele até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a estar crescendo aí. Se puder compartilhar o vídeo também, compartilhe. Tchau, tchau para vocês e até a próxima.